Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou o Luiz Máximos e vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês de uma coisa, uma reedição nova de uma coisa antiga, tá? Que é o Origens Secretas, que tem histórias, origens dos personagens do universo do Batman pela mão do Neil Gaiman e do Alan Grant, que não é só o Neil Gaiman que está aqui. E eu vou falar assim, uma coisa que eu não curti dessa edição é que ela não tem a origem secreta do morcego humano. Pra quem não sabe, a primeira vez que isso aqui saiu no Brasil é que assim, lá nos Estados Unidos ele saiu numa revista chamada Secret Orange Especial, Secret Orange 1, aí tem o 36 e tem o Batman Black and White 2. Eu não entendi porque eles colocaram a história do Neil Gaiman que não tem. É porque é o Neil Gaiman, né? Mas assim, no Brasil ela saiu no Super Almanac DC1. Super Almanac DC1 foi a primeira HQ que eu ganhei do Batman. Tipo, meu pai. Eu acho que eu já contei, deve ter outro vídeo aí, mas eu sempre conto de novo. Se o meu bebê não vê quando ficar maior essa parte, eu conto de novo pra ele. Porque assim, eu tava na loja do meu pai, às vezes minha mãe saía, alguma coisa, meu pai pegava a gente na escola, a gente ficava lá na loja dele. E aí a gente ficava às vezes a tarde inteira. Pô, era só 3, 4 horas, um pouquinho. Tipo, mas criança é foda, né, cara? Então a gente ficava lá e os cotistas, os caras que pegavam, tipo, como meu pai distribuía revista também, e os caras saíam da Dinap, tinha a Dinap e a Schinager. A Schinager distribuía a Editora Globo e outras editoras pequenas. A Dinap distribuía a Editora Abril e outras editoras. E meu pai distribuía um monte de editora pequena, e Folha de São Paulo, essas coisas, canal de Folha de São Paulo, essas coisas. E aí os caras saíam lá, o jornaleiro, e meu pai também distribuía, tinha ficha telefônica, porque ele era distribuidor oficial de ficha telefônica, cartão telefônico, essas porra. Então os caras saíam da coisa e era na loja do meu pai pegar, e aquelas coisas que tem em banca de jornal, meu pai também vendia um monte de coisa. E aí o cara ia na loja, e sempre falava, que legal, que saiu, Luiz, não sei o quê. Aí nesse dia, tipo, eu cheguei lá, não tinha lição de casa, fiquei sentado lá, e era assim, tinha um balcão, e do lado do balcão, atrás do balcão, assim, quase no fundo da loja, tinha uma mesa. E às vezes eu ficava lá desenhando. E aí o cara chegou, meu pai, você viu, Luiz, que saiu? Que legal, meu pai, o que foi? Saiu uma revista, isso era em 1989. Saiu uma revista do Batman que veio com calendário e veio com outra, uma revista fininha. Era Batman Zero, veio com o Super Almanac DC, o calendário de 1990. Aí meu pai comprou do cara. Falou, daí eu compro de você, antes de você vender. O cara só tinha duas, o cara falou, show, vendi. Ele falou, não vou nem vender essa. O cara falou, vou dar pro meu filho. Aí meu pai me deu. Ele falou, tô aí, você vai gostar, não sei o que, já tem um calendário pro ano que vem. E aí era o Super Almanac DC, que tinha a maior parte dessas histórias. Cara, eu li, eu pirei, cara. Tipo, achei muito foda. Eu li primeiro a Batman Zero, que é uma história do Batman, que eu até falei pra vocês que saiu na Batman 430. E no final, era tipo um trailer de cinema. Tinha 4 páginas, que é os policiais chegando, tipo, indo os policiais na rua, eles chegando no beco, o beco sujo, eles andando no beco. Aí quando eles chegam no final do beco, tá o Batman crucificado. Aí no final escrevia, isso foi apenas um trailer. Você vai ver a continuação dessa história em Batman número 1, mês que vem, não sei o que. E eu lembro que isso é todo dia 13 e dia 14. Aí eu vi, eu falei, nossa, aí eu quis começar a colecionar o Batman. Depois disso, falei pro meu pai, papai, daqui um mês não, uma semana, daqui 7 dias sai a revista. Aí eu falei pro meu pai, papai, quando sair a Batman, não sei o que, você pega, não sei o que, eu contei o dia certinho, e abril lançava no dia certinho naquela época. Não lançava um monte de coisa, mas a revista saía na época, na hora que tinha que sair. Aí deu 7 dias, eu liguei pro meu pai, eu lembro que era uma quarta-feira, eu falei, papai, saiu. Aí meu pai falou, tá, eu vejo aqui o cara da passar de uma banca aqui, eu vejo se ele tem. Aí, tipo, tava lá em casa, tipo, meu pai chegou e falou, saiu mesmo. Aí ele me deu a Batman 1, eu devorei rapidinho, aí eu comecei a colecionar o Batman. E aí tinha o Super Almanac DC, que era grossinho, pequenininho, formatinho. O meu tá na distante, depois eu mostro pra vocês. Que tinha essas histórias, mas não só do Batman. Então tinha a origem da Liga da Justiça, a origem do Gladiador Dourado, tinha. Quem mais? A origem do Gladiador Dourado, Liga da Justiça, do Flash, e tinha não só a origem, mas também tinha a morte do Flash tinha inteira. E tinha a origem, tipo, e tinha uma história do Neil Gaiman, que era um cara de TV, um repórter, que estava fazendo uma. Ele queria ver o outro lado dos vilões de Gotham, então ele queria saber como era a história do Coringa, do Pinguim, do Charada, do Duas Caras, e é ele e a equipe indo atrás de informações para entender os personagens, tá? Mas tinha uma história que era mais foda, que eles não lançaram aqui, que era uma história que contava a história do monstro do morcego humano. Ela era desenhada pelo o Kevin Nolan e o. Esqueci quem fez o roteiro. Eu não sei se foi o Danny O'Neill, eu tenho que ver. Aí depois eu falo pra vocês. Eles deviam ter lançado uma história maravilhosa. E na época o Nolan, tipo,
Era um Kevin Nolan, eu não lembro como pronuncia o nome do cara. Ele é aquele cara que faz a arte final e deixa o desenho de todo mundo igual. Ele tem umas rachuras bem fininhas, ele é muito bom. Nessa HQ ele fez um desenho que tipo não tem rachura, é tudo em alto contraste e o traço é reto, é muito foda, é bem retão, bem quebrado. E até chamaram ele para ajudar, né, nos concepts dos personagens do Batman Animated por causa daquele gibi. O traço dele tá muito parecido do que veio a ser depois o traço do Batman Animated. Muito legal, cara. Então, voltando a essa aqui. Então, são essas histórias. Conta a história dos personagens. Então, assim, essa aqui é a arte finalizada por ele. Porque, assim, ó, a parte que o Neil Gaiman, ele escreveu. Então, assim, o Neil Gaiman escrevia. Então, quando você ia ver a história do personagem, vamos supor, tinha o Pecados Originais. Aí, no Pecados Originais, a história se transformava na Picada Mortal, que era a história do Pinguim. Aí já era outro roteirista e outro artista, tá? Então já era o Alan Grant e o Sam Kittling que desenhou. E aqui, ó, a primeira é o Mike Hoffman desenhou. E o Kevin Nolan fez a arte final. E o Neil Gaiman, esse Kevin Nolan é muito foda, acho que o cara é muito foda. Então, assim, é a história, tipo, você vai ler da história, o Batman manda do cara não ir atrás disso, porque os caras vão tentar matá-lo, etc. Então, tipo, é o pessoal do roteirista, o pessoal que trabalha na TV, tudo, e etc. E vai contando a história. Não vou contar o final, tá? Então você vai vendo por que o pinguim é um pinguim, por que o charada é o charada, por que tipo, o Duas Caras é o Duas Caras. Aí tem uma história pequenininha que essa não saiu no Super Almanac DC. Essa aqui, da Era Venenosa, ela saiu, eu acho que foi numa Novos Titãs, que a capa era o Nightwing. Então aí você tem uma história que conta a história também da Era Venenosa, tá? E também feita pelo Neil Gaiman, mas já é outro artista que desenha. E aí no final, que eu não entendi, é porque no original, eu tenho esse livro original, eles lançaram uma história do Gaiman, desenhada pelo Beasley. A história é tipo assim, é o Sam Beasley e o Gaiman, né? Que saiu na Batman preto e branco, tá? Então você tem no final essa história dos dois na Batman preto e branco. Que é uma história bem viagem, assim, tipo, eles são artistas, o Batman e o Coringa são artistas, etc. E tudo que eles fazem parte do que estão filmando dele, etc, etc. Eu adoro o desenho do. Eu acho muito foda o desenho do Simon Beasley, tanto pintado quanto só preto e branco. Eu acho bem, bem, bem foda. Então é isso, galera. Então essa aqui, ó, Origens Secretas, assim, ela não saiu em todas as bancas, tá? Ela tem no Amazon, eu vou pôr o link aí do Amazon para vocês verem. E o legal que eu acho foda é que a capa é uma capa do Brian Bolland. Eu lembro quando eu era moleque, quando saiu o Super Almanac DC, eu acho que eu copiei essa capa umas 10 vezes. Eu copiava a capa inteira, porque eu achava a capa muito foda. É muito boa mesmo, tá ligado? Eu falava, nossa, tipo, o cara faz a dobra de roupa perfeita, o cara faz, tipo, o cara não é tão bombado, charada, é um cara magrelão, um cara tipo de meia idade. Eu achava bem legal, cara. E uma coisa, tem um errinho aqui, ó. O cara foi, acho que, limpar o arquivo e comeu um teco da. Ele comeu um tequinho da capa do Batman. Acho que na hora de limpar o arquivo. Eu vi nas duas capas originais na Americana e na Supermarket DC na época que eu comprei. Acho que eu comprei faz 3 semanas isso aqui. E não tá comido, não. Foi coisa nova. Tipo. Acho que o arquivo devia ter alguma sujeirinha, algum pontinho. O cara foi lá tentar limpar e comeu um teco da capa do Batman, beleza? Hoje tava fazendo esses buracos aqui no logo da história e comeu a capa do Batman, beleza? Então é isso aí, Origens Secretas da Panini saiu agora, mas a história é antiga. Então ela saiu em 89 aqui no Brasil, o encadernado pequenininho, só que o pequenininho não era todos, eram mais personagens, ele era bem grossinho, Super Almanac DC número 1. Beleza? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Então agora vai ser 3 vídeos por semana, tá? Porque falta de tempo também, não tenho muito tempo para reler as histórias, para reler a revista. E eu consegui só reler 4 vídeos, que já foram os vídeos que eu fiz. E também fica melhor porque eu consigo falar mais detalhes, porque se eu não gosto de pegar a revista e ficar falando do que eu lembro da revista, que às vezes eu posso falar alguma besteira. Beleza? Então vai, se a gente não faz muito tempo, a gente imagina de um jeito, e às vezes a coisa é do outro jeito, então
É sempre bom reler de novo, beleza? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Beijos e abraços. Abraço e até a próxima.